Fala Mauro Bet, galera do torcedores.com, Honorato Vieira aqui na área para contar uma história da Copa do Brasil, um vlogzão raiz, como diria a Luana Maluf, usando aqui um pouco da paixão, como o Bertozzi também falou aí durante o curso, ainda aprendendo a editar, que não é minha praia, então vai ser esse vlogzão raiz aqui para falar um pouco da história do Ceará em 1994, quando foi vice-campeão da Copa do Brasil, quando perdeu a finalíssima para o Grêmio de Porto Alegre. Naquela edição da Copa do Brasil, apenas 32 equipes participavam, para se ter a noção, hoje são 91 equipes participantes, e era mais enxuta, a competição mais enxuta, apenas os campeões e vices de alguns estados participavam, então eram 32 equipes participantes. O Ceará enfrentou o Campinense da Paraíba na primeira fase, antes das oitavas de final, e conseguiu a classificação. Venceu por 2-0 em casa e perdeu por 2-1 fora, e isso foi corriqueiro durante a campanha do Ceará nessa edição da Copa do Brasil, porque ele decidiu todos os jogos fora de casa. Então, o primeiro foi na Paraíba, fez 2-0 e perdeu por 2-1. No critério aí de números de gols, o Ceará passou para as oitavas de final e enfrentou o Palmeiras. O Palmeiras, que era campeão brasileiro, tinha aquela máquina montada pela Parmalat, mas o Ceará, em duas grandes partidas do goleiro Chico, conseguiu a classificação pelo gol fora, 0-0 no Castelão e 1-1 lá no saudoso Parque Antártica do meu querido Mauro Betti. Nas quartas de final, o Ceará enfrentou outra máquina da época, o Internacional de Porto Alegre, venceu por 1-0 aqui em Fortaleza e perdeu por 2-1 no Beira-Rio, mas garantiu a classificação. Na semifinal, hoje em dia, nós talvez nunca mais, se continuar nesse formato, nós veremos uma final tão aleatória, entre aspas, desse jeito. Linhares do Espírito Santo e Ceará se enfrentaram 0-0 e o Ceará venceu por 1-0 lá no Espírito Santo e garantiu a classificação. Na final, o Ceará enfrentou o Grêmio e acabou que, em uma penalidade não marcada por Oscar Roberto Godoy, amigo do meu querido Mauro Betti, em cima do Sérgio Alves, também acabou expulsando o Carrasco. O Ceará não foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história e não disputou uma Taça Libertadores. A característica dessa equipe, dessa edição do Ceará, eram vários atletas cearenses da prata da casa, ídolos da torcida que se tornaram Chico, Ayrton, Claudemésio, Sérgio Alves, que veio do Central e que depois virou um ídolo. Então isso foi a característica, e todos eles comandados por Dimas Filgueiras, o soldado alvinegro, que comandou o Ceará, só não foi presidente do clube. Então isso foi uma campanha muito lembrada hoje pela torcida alvinegra.